Boa tarde já, né? Senhor presidente, vereadores e vereadoras. Senhor presidente, eu vou trazer aqui duas temáticas importantes e uma me deixa relativamente muito triste, porque sou professora, sou mãe, e é muito triste saber que esse estado, esta cidade ainda não é uma cidade segura para nascer menina ou mulher. Hoje de manhã, Floresta sepultou o corpo da menina Ingrid Vitória. Ingrid, que estava dentro do carro do vizinho, amigo de seu pai. E as estatísticas novamente confirmam, vereador Luiz Eustáquio, que os nossos agressores estão dentro das nossas casas, próximos, se relacionam com a gente, sejamos meninas ou mulheres. E a pergunta é, até quando essa violência crescente contra meninas e mulheres continuará? A menina Ingrid estava com a mãe dela, vereador, e com o seu outro irmão, dentro de um veículo que ela já tinha estado outras vezes, para que ninguém criar a hipótese de, mas por que a mãe foi? Ela não estava com um estranho, mas ele já estava determinado, ele já havia premeditado esse crime. E como a mãe disse, abre aspas, ele também a mataria, se ela não tivesse entrado em fuga após se soltar das amarras que ele colocou. A menina Ingrid, a pequena Beatriz, filha já foi secretária, Lucinha Mota, já entra aí para quase 7 anos, um crime sem punição, um crime que ainda não levou o assassino da pequena Beatriz Mota ao tribunal do júri, por várias manobras judiciais, e assim seguem os crimes contra nós mulheres. A violência contra nós, quando chega nesse âmbito, vereadoras, elas já começaram em outras esferas. Elas já começaram em casa, na rua, no trânsito, na política, nos espaços onde as mulheres ocupam influência e tomada de decisões, mas passam, às vezes, despercebidos as características dos nossos agressores. Então, eu, muito emocionada com isso, e hoje, quando eu falei para a Karen, ela também ficou muito abalada. Não é fácil para nós, que somos mulheres, mães, sabermos que mais uma criança indefesa teve seus sonhos interrompidos por um assassino covarde, cruel, que teve todo o tempo para planejar e executar seu crime. Mas ainda precisamos continuarmos aqui falando sobre isso, traçando políticas públicas. E é isso que eu quero fazer aqui, um apelo para os vereadores e vereadoras dessa casa. Precisamos colocar a Flávia Dinadés, doutora Flávia, à frente que Vossa Excelência criou para traçarmos políticas públicas de acolhimento, de enfrentamento à violência, que ela não tem idade e não tem limites. Meninas e mulheres são agredidas, são assassinadas, são mortas covardemente a cada 5 minutos nesse país. E isso é muito grave. Dói na alma de uma mulher e de uma mãe, como eu conversei com Lucinha e não conseguia parar de chorar, ela contando que até a escola, que é a guardiã temporária dos nossos filhos, se negou a ser parceira dessa mãe. E não entendia que o crime aconteceu dentro da escola. Eu ouço com atenção a vereadora Karen Santos. Obrigada pela parte, vereadora. Eu me sinto muito emocionada de estar falando aqui com a senhora e dizer que não tem idade, mas tem corpo. E sempre somos nós mulheres que somos vítimas da violência sexual, sempre somos nós mulheres que somos vítimas das violências, e dizer que eu me coloco em coro à senhora para dizer que a gente precisa desenvolver políticas públicas para proteger crianças, adolescentes, mulheres, vítimas de violência sexual, e que a gente não deve permitir que nós, que somos a maioria da população, que decidimos sobre as maiorias
dos projetos que acontecem em nosso país, das decisões, serem os nossos corpos que são violentados e que são os nossos corpos que são mortos. Então, a gente precisa lutar para defender políticas públicas para as mulheres, para as crianças e para adolescentes. Obrigada. Obrigada, vereadora Karen. Incorpore a vossa parte. Já ouço de imediato a doutora Flávia Nadege, a qual eu agradeço por ter me dado a posição, que eu estava bem embaixo. Vossa Excelência, a vereadora Ana Lúcia, queria aqui registrar a extrema importância dessa pauta que você traz, que a senhora traz hoje, né? Nós sabemos que as nossas meninas, elas são completamente vulneráveis. Nós temos dados muito objetivos que, em 2024, 82,2% dos casos de violência sexual contra criança e adolescentes ocorreram com meninas. Então, aqui, eu me coloco não só como vereadora, eu me coloco como mulher, eu me coloco como mãe de 2 meninas, que a gente possa lutar para que não haja mais Íngrides vítimas de violência. A gente precisa lutar para deixar para as nossas gerações futuras um mundo menos injusto, feito o que a gente vive hoje. Então, queria aqui deixar registrado também meu profundo e mais sincero sentimento a toda a família de mais uma vítima de violência contra a criança, violência contra a mulher, e dizer, vereadora, que a sua luta, a nossa luta, ela se iguala quando a gente fala de violência de gênero. Conte sempre comigo, conte sempre com Flávia de Nadege. Um beijo, obrigada. Obrigada, vereadora. Incorporo a sua parte na totalidade. O fato é que o estado de Pernambuco só cresce com tanta insegurança. Eu trago aqui dados que no mês de fevereiro do ano passado, esse mês que terminou de fevereiro, que a gente já finda de março, 100% do número de mulheres do ano passado foram vitimadas, foram mortas, vítimas de feminicídio. Aquele crime que a gente tem que admitir. Foi simplesmente pelo fato dela ser uma mulher. Eu ouço com atenção o vereador Luiz Eustáquio. Vereadora Ana Lúcia, essa questão do feminicídio é muito sério, é muito grave. E são coisas que acontecem que você não sabe o porquê está acontecendo um fato desse. Tem diferenças de crimes. O que aconteceu com aquela criança, falando da criança primeiro, é algo tão animal, é algo tão primitivo, que você não consegue entender o que passou na cabeça daquele maluco, assassino, de que tomou uma decisão tão de assassinar, de tomar, de tirar na tora e levar e fazer o que fez com aquela criança. Então é algo tão... Você não entende como é que pode, onde é que está a segurança? E aí a pergunta, e aí nesse ponto, onde é que existe a segurança contra um instinto tão assassino, tão miserável, que foi tomado por aquele homem ali? Que a gente não pode chamar de homem, porque homem a gente chama de pessoas racionais e que não faz selvageria, e o que ele fez não é dado para chamar de homem. Mas isso foi muito horrível, foi muito triste, mas esse é um dos pontos que acontece, vereadora. Por quê? Porque a gente verifica o seguinte, recentemente ali, eu atuo ali na Bola na Rede, aconteceu um fato, aí falando de feminicídio, onde um policial, ele era policial, ele ficou revoltado com o ciúme da namorada e terminou matando a namorada e matando outra pessoa quando ele atirou, ali mesmo na praça ali da Bola na Rede. Ali foi feminicídio. Depois, uma semana depois, 3, 4 dias depois, esse cara se matou com um tiro na cabeça. A gente viu, eu não sei se vocês viram a notícia, algo horrendo aconteceu essa semana, salvo engano, na sexta-feira, ou foi no sábado, de um homem, vereadora, que ele, de madrugada, começou a espancar a mulher, salvo engano, foi em Brasília, começou a espancar a mulher, e ele pegou uma faca de cozinha
e arrancou o silicone dela, porque ela tinha acabado de ter feito a cirurgia, eu acho que era contra a vontade dele, e esse cara jogou pela janela, e a polícia foi chamada. Quer dizer, aonde é que vai essa coisa maluca que homens estão fazendo aí contra as mulheres? Isso é uma loucura tremenda. E a gente, onde é que para isso? Como para isso? Esse é o desafio nosso, vereadora. Esse é o nosso desafio. Obrigado. Obrigada, vereador Luiz Eustáquio. É verdade. E independe de bandeira político-partidária, independe de direita ou esquerda, é urgente que nós nos debrucemos enquanto parlamentares, sejamos homens ou mulheres, porque essa luta não pode ser só apenas das mulheres, mas principalmente dos homens, embora nós sejamos maioria, mas precisamos trazer os homens urgentemente para que a gente possa traçar políticas de enfrentamento, trazer formas de a justiça ser mais célere, vereador, doutor Tadeu Calheiros. Como é que um crime que já tem 7 anos, como o caso da menina Beatriz Mota, e ainda não aconteceu o júri popular? Qual é a dificuldade de levar o autor do crime a júri popular para que ele possa pagar pelo que ele fez, por ter interrompido os sonhos de Beatriz? Não só de Beatriz, de toda a família. Quando uma família é acometida por uma tragédia dessa, acabou. Aquela família nunca mais será a mesma. Nunca mais eles terão um minuto de paz sem lembrar do que aconteceu com sua filha ou com seu filho. E não adianta aqui a gente dizer que não era porque ela era menina. Beatriz estava dentro da escola. Tinha inúmeras crianças. Beatriz foi tomar água. O seu pai era professor da unidade de ensino. A sua mãe estava ali. E ela foi morta com quase 70 facadas dentro da unidade. A pequena Ingrid foi arrancada da mãe de dentro de um carro que ela estava dentro também, com outro irmão. E ele embrenhou a mata. A polícia já diz que há indícios de violência sexual e depois matou a pequena Ingrid. Esses casos nos deixam cada vez mais chocadas, cada vez mais consternadas, adoecidas, porque as nossas ruas, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país não é seguro para se nascer menina e nem ser mulher. Essa é uma grande realidade. Eu tinha uma outra fala, mas essa temática muito nos emociona, nos deixa paralisados. Porque às vezes eu vejo nessa tribuna aqui discussões lá de Brasília, discussões lá do outro lado, e a gente não pauta aqui questões tão importantes como o enfrentamento à violência contra meninas e mulheres e casos que acontecem dentro do nosso estado, como esse da pequena Ingrid. Por favor, o vereador Luiz Eustáquio está me cedendo gentilmente parte do tempo dele, presidente. Por favor. Obrigada, vereador Luiz Eustáquio. Então, o meu apelo vai nessa linha, vereadora Karen, que nós possamos urgentemente sair dessa casa com audiências públicas, com medidas que a gente possa se somar e dizer assim, a Câmara Municipal do Recife trabalha em conjunto para essas chagas, que é a violência contra nós mulheres. A outra temática que eu trago a essa tribuna, vereador, também trata sobre a mulher. E agora eu trago a questão de um projeto de lei que versa sobre a endometriose. Nós temos um projeto de lei nessa casa, tramitando já, e esse mês de março, ele já tem aqui nessa casa aprovado um projeto que fala sobre o mês de março ser destinado a uma reflexão, a uma conscientização sobre a saúde da mulher no que se refere à endometriose. Ainda é uma doença que pouco se fala e pouco se discute, e é muito comum nós sermos abordadas, vereadora, nas ruas por mulheres que têm endometriose e que não conseguem ser alcançadas pelas políticas de saúde no nosso município. Poucos médicos ainda conseguem diagnosticar de forma rápida a doença e dar início ao tratamento. O Sistema Único de Saúde ainda precariza muito a questão da endometriose. O fato é que a gente precisa de conscientização, é uma doença silenciosa, dolorosa. As mulheres acometidas
por endometriose têm a sua vida praticamente parada, elas não conseguem sequer trabalhar, fazer atividades simples e, pasmem os senhores, afeta milhões de mulheres. Dores intensas, dificuldades para engravidar, compromete a saúde não apenas física, mas também a saúde mental, a qualidade de vida de quem convive com essa condição. E eu repito aqui, é muito comum as mulheres serem subdiagnosticadas. E o que é subdiagnosticada? É um diagnóstico que não é preciso e que não identifica de imediato a questão da endometriose. Por isso que eu quero aqui destacar o projeto de lei ordinária de número 54 de 2025, de autoria do nosso mandato, que institui um programa municipal de atenção à mulher com endometriose no Recife. Esse projeto vai trazer grandes avanços para que nenhuma mulher da nossa cidade deixe de enfrentar essa doença sem ter o devido suporte. Garantir o diagnóstico precoce, evitando anos de sofrimento desnecessário, oferecer tratamento adequado com acompanhamento médico especializado, bem como suporte psicológico. Salvo engano, o projeto de lei que trata do mês de março é do vereador, projeto de lei não, é lei, é do vereador Samuel Salazar. Não é, vereador? Já ouço de imediato Vossa Excelência numa parte para falar da lei de sua autoria. Quando eu vi o tema, vereadora, obrigado pela parte concedida, me tocou porque a gente apresentou um projeto na casa, ainda na outra legislatura, e a gente aprovou. E a gente fez uma audiência pública, inclusive, aqui na casa, foi bem discutida, foi um tema que me chamou a atenção, eu digo sempre, a gente foi procurado por um grupo de mulheres tratando do tema endometriose. Me chamou a atenção pelo número. Uma a cada 10 mulheres é acometida dessa doença, então isso pode trazer uma série de transtornos para a vida das mulheres. E quando eu vi Vossa Excelência falando sobre o tema, me senti na obrigação de vir aqui fazer uma parte e parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência, porque conte comigo, pautas como essa que a gente pode ajudar as mulheres, a gente está aqui na casa alerta e atento para ajudar pautas importantes como essa, que é um tema que, inclusive, repito, me chamou bastante a atenção pelos números que são alarmantes em relação a essa doença e que muitas vezes o diagnóstico pode levar anos para acontecer. Então, inclusive, recente saiu até uma matéria de que mulheres que sejam acometidas dessa doença podem ter suas faltas justificadas ao trabalho. Então, é um tema que está cada vez evoluindo e chamando a atenção para essa doença tão comum e tão silenciosa que às vezes a gente não consegue perceber, as mulheres não conseguem ter um diagnóstico de forma tão rápida. Parabéns pela iniciativa, conto com a gente. Obrigada, vereador. Parabenizá-lo. Eu lembro bem da sua lei e a sua sensibilidade em tratar de uma temática tão importante para nós. Repito, o subdiagnóstico dessa doença é o que faz com que muitas mulheres tenham um avanço da doença muito rápido e, consequentemente, não tenham qualidade de vida, não conseguem sequer trabalhar, não conseguem sequer fazer atividades simples, como cuidar dos seus. E isso é muito sério. Então, esse projeto traz como proposta, além de garantir o diagnóstico precoce, vereadores e vereadoras, traz também a possibilidade de oferecer um tratamento adequado, bem como promover campanhas de conscientização. Repito, muitas mulheres sofrem com endometriose, não tendo esse diagnóstico, fazem tratamentos inadequados, o que ainda agrava muito mais a questão da sua saúde. Então, o compromisso com a saúde da mulher deve também ser uma prioridade da nossa cidade. Reforço e peço aqui aos colegas que estão em presidências de comissões ou relatando os pareceres, que deem celeridade à relatoria desse projeto, para que a gente possa garantir às mulheres do Recife acesso e atendimento especializado e não fiquem de fora ou refém de informações e também sofrendo com dores insuportáveis ou com subdiagnósticos. Muitíssimo obrigado pela atenção dos senhores e agradecida. Doutor Luiz Eustáquio, que me cedeu a sua fala.